Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Diga: eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2011. E semeou naquela terra. E naquele mesmo ano colheu 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoou. Amém? Graças a Deus. E por favor, vamos para Ezequiel. Ezequiel 24, 15 a 18. Ezequiel 24, 15 a 18. Caso esteja encontrando dificuldade em achar, levante a mão, o obreiro pode apoiar rápido. Amém? Já achamos? Veio a mim esta palavra do Senhor. Filho do homem, com um único golpe estou para tirar de você o prazer dos seus olhos. Contigo não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés. Não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Assim, falei de manhã ao povo e à tarde minha mulher morreu. No dia seguinte, fiz o que me havia sido ordenado. Por enquanto, temos bem mais para ler. Nós somos ensinados constantemente a temer a Deus e a manifestar uma fé viva nele. E agir diferente daqueles que manifestam uma religião. Até porque, por anos, a palavra religião, para muitos, ou para a maioria, tem um sentido espiritual. E nós sabemos que religião não tem nada a ver com ser espiritual. Uma pessoa não se torna espiritual porque ela tem uma religião, mas porque ela conhece a Deus de forma revelada. Então, todas as vezes que falamos que alguém fala de religião, ele está se referindo à espiritualidade. E em nenhum momento nós encontramos na Bíblia essa linha de entendimento, essa direção. Religião não tem nada a ver com ser espiritual. Ser espiritual está muito além de ter uma religião. Então nós só vamos saber entender essas coisas quando nós conhecemos a Deus de forma revelada. Se você não conhece a Deus com entendimento revelado, você não será espiritual, você será religioso.
que é uma coisa que eu brigo bastante para mudar na vida das pessoas. Porque eu conheço muitos religiosos, mas não tantos espirituais. E aí está o porquê que muitas pessoas não experimentam mais de Deus e não vivem mais em Deus. Bom, aqui está a história de um homem de Deus, em que Deus dá a ele uma direção para usá-lo como exemplo para Israel. O Senhor o usou para ser exemplo. E toda a direção que o Senhor deu a ele, ele seguiu à risca. O Senhor mandou que ele agisse diante de algo que o Senhor chamou de golpe, que seria a perda da esposa. O Senhor o direcionou a agir completamente diferente do costume das pessoas. As pessoas choram os mortos, lamentam suas perdas, gemem, pranteiam, têm seus cerimoniais. E o Senhor mandou que ele fizesse diferente de tudo aquilo. Você não vai chorar, não vai derramar nenhuma lágrima, não vai gemer, não vai lamentar. Você não vai comer a comida dos pranteadores, o que todo mundo faz, você não vai fazer. Você não vai fazer. Como é que Deus ia poder usar aquele homem como ele queria? Se ele fizesse igual a todo mundo diante de um momento difícil. E aí está o ponto. Confiança, fé e confiança praticamente são sinônimos. Quando nós falamos de fé, nós estamos falando de crer, de convicção, de confiar que aquilo que Deus disse que vai fazer, Ele vai fazer. E quando eu confio, eu não mudo quando tudo muda. Eu não mudo quando as circunstâncias mudam. Quando eu manifesto a fé, eu não sigo o curso da maioria, eu não faço como todo mundo faz. As pessoas recebem uma má notícia, elas se desesperam. Quem anda por fé, ele confia. As pessoas que confiam no Senhor, quando ela está diante de algo difícil, impossível, inatingível, etc., morto, acabado, a reação, a forma dela reagir é de confiança, não de desespero. Porque o mundo se desespera quando perde o emprego, quando perde um ente querido, quando um negócio não dá certo, quando tem um diagnóstico médico negativo. As pessoas se desesperam. Você está cansado de saber, de ver e ouvir histórias N. Do sujeito que recebeu um diagnóstico médico, desabou. Você tem câncer. Desabou, morreu, acabou. Cai em depressão. É o meu fim. Acabou. Uma pessoa que recebe, você foi demitido. O que não tem o Senhor, eu já vi até casos de suicídio. Como no ano passado, no início do ano, aquelas enchentes, no interior, em Rio Preto, teve um que a água entrou e
e destruiu com... Acho que ele tinha uma garagem de carros, uma coisa, e perdeu tudo. Ele foi para casa e deu um tiro na cabeça. Ele não conseguiu lidar com aquilo. Já temos outras pessoas que viveram a mesma situação, correram para a igreja, buscaram a Deus e estão prósperas hoje. Como no caso do seu Roberto, que deu o testemunho esses dias, nem sei se está nesse jornal novo. Está? O seu Roberto sofreu a mesma perda desse senhor. Só que o senhor Roberto correu para Jesus. Está vivo, abençoado, próspero. Depois disso, enquanto o diabo tragou a alma porque ele se entregou ao desespero, o senhor Roberto construiu casa em condomínio fechado, construiu a sede própria da empresa, pagou todas as dívidas, está vivendo abundantemente. Porque ele correu para os braços do Senhor. O outro, no desespero, se deixou levar pela ideia, acabou a minha vida. Deu um tiro na cabeça. Então, uma pessoa que não tem esperança, uma pessoa que não conhece o Deus vivo, ela faz, diante dos problemas, o que todo mundo faz. Uma pessoa que tem religião, ela, diante dos problemas, ela faz o que todo mundo faz. Mas uma pessoa que conhece a Deus, que anda com Deus, que experimenta o poder de Deus, que conhece a Deus de forma revelada, por conhecimento revelado, essa pessoa, ela confia. Ela tem confiança. As coisas da vida, as batalhas da vida, não a afasta de Deus. Nada, nenhuma batalha, nenhuma guerra, nenhum problema vai afastá-la de Deus. E nem fazê-la se separar de Deus, desacreditar de Deus e dizer: Deus não me ouve, Deus não está comigo, Deus não está fazendo. Então, como é que Deus podia mostrar diante do que situações que viriam sobre Israel? O Senhor queria usar aquele homem como um exemplo. Quantos de nós já, uma vez pelo menos na vida, não sei, isso já aconteceu comigo, da gente sair em busca de emprego e aonde batíamos só pedia pessoas com experiência, não é? No momento de frustração, muitos de nós falamos, mas como é que eu vou ter experiência? Se ninguém me dá um emprego, me dá condições para isso. Deus também quer pessoas experientes. Deus nos experimenta. Deus nos prepara para coisas grandes, coisas maiores. Está o tempo todo nos dando condições para progredir, prosperar, avançar na fé, no espírito e em vitórias. Mas o grande problema é que muitas pessoas ainda reagem diante das adversidades igualzinho a todo mundo. Não há diferença. Nenhum diferencial. Apenas o que sai da boca. Eu sou de Deus. Bom, mas eu quero saber se você é de Deus na hora que você é levado a mostrar isto. Mostra-me a tua fé, que eu mostro minhas obras. Fé sem obras é morta. Que adianta eu dizer eu tenho fé, e na hora de eu provar isso com obras, eu mostro o contrário disso. Eu não vou vencer, eu não prospero, não vou viver coisas além de Deus. Então, o Ezequiel, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima diante dessa situação que você vai viver. Não permita que ninguém ouça o seu gemer. Tem gente que ele não geme. Ele grita para todo mundo ouvir que a vida dele está indo de mal a pior. Ele conta para absolutamente todo mundo que nada está andando na vida dele.
Se ele parar com o fulano ali, com o Beltrano ali, com o Cicrano ali, ele vai dizer, a minha vida não vai, a minha vida não está andando, é a minha vida, é os meus problemas, O Senhor disse, nem o seu gemer é para ninguém ouvir. Não é para ninguém ouvir. Não plantei por mortos. Isso significa a quantidade de pessoas que até hoje estão pranteando pelo seu passado. Quantas pessoas que até hoje, a vida dele, se você conversar com ele, 10 vezes ele vai falar a mesma coisa para você. Porque minha vida foi difícil. Porque minha vida foi isso. Porque você não sabe o que eu perdi na minha vida. Porque ele está pranteando a vida inteira pelos mortos. Mas a vida, já há anos que ele viveu determinada situação, até hoje, o meu trauma, as minhas perdas, o que eu sofri, a minha infância, as minhas dificuldades, os meus problemas, o meu sofrimento. Meu pai não foi bom para mim, minha mãe não foi boa para mim, eu não tinha dinheiro, eu passei fome na infância, eu fui traído. Eu fui isso, eu tive que trabalhar cedo. Eu sou assim hoje por causa da minha infância, por causa do meu passado. Não plantei os mortos. Em outra passagem, em Isaías diz, deixa o que se foi. Deixa o passado. Daqui a pouco eu vou mostrar para você, você não tem o dia de ontem, nem o dia de amanhã, você só tem o dia de hoje. Mas não sei nem quantas vezes eu já falei que há pessoas que ou elas viajam para o futuro, ou elas viajam para o passado, mas elas não vivem o hoje. Há pessoas que ou ela está dizendo, um dia eu serei, ou um dia eu fui, mas nunca eu sou. Mas eu quero uma vida de vitórias. Mas nós já aprendemos, não sei nem quantas vezes, que eu tenho que fazer aquilo que cabe a mim, a minha parte. Se eu não dou o que a fé exige, se eu não faço aquilo que é necessário para que a minha vida prospere em Deus, não vai prosperar. Deus tinha um ministério incrível com Ezequiel, queria usá-lo e deu a ele a direção de como agir. Se você fizer igual a todo mundo, você não vai ser exemplo. Como é que Deus vai ter prazer na vida de uma pessoa que não representa bem a Ele? Todas as vezes que alguma coisa acontece, ele entra em pânico, ela entra em pânico, fala besteiras, se lamenta. A direção que o Senhor deu aqui foi essa. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima. Não permita que ninguém ouça o seu gemer, não pranteie pelos mortos. Mantenha apertado o seu turbante e as suas sandálias nos pés. Não muda a sua postura. Ninguém precisa saber que você está com problema. Ninguém vai poder te dar vitória mesmo. Não adianta. Várias passagens bíblicas, o Senhor inclusive condena os religiosos que eles ficavam em jejum. E ficavam todos descabelados, sem tomar banho, com aquela aparência, porque eles precisavam mostrar que eles estavam em jejum e que eles estavam há horas em jejum e que isso fazia deles pessoas espirituais. O que vai fazer de você uma pessoa espiritual não é você estar com uma aparência batida porque você jejuou, ou você ter um calo no joelho porque você não para provar que você realmente é de oração. São as suas atitudes no dia a dia, em relação às situações da vida, que mostra se você é espiritual ou não. Se você tem espírito ou não. Eu conheço gente que tem calo no joelho, mas não tem espírito. Ele dobra os joelhos para orar por um ritual religioso, mas na verdade ele não conhece a Deus. Gente que adora mostrar que ele está acabado, abatido, porque não sei quantas horas ele está em jejum. Porque eu tenho que mostrar
Porque eu sou uma pessoa espiritual. E o Senhor estava falando, não dê nenhuma demonstração de dor. Você não vai mostrar sua dor para ninguém. Você vai passar por ela. Você não tem que mostrar sua dor para ninguém. Ninguém tem que ver a sua dor. E eu penso que é exatamente isso. Às vezes as pessoas querem que as pessoas vejam a sua dor a qualquer custo. Mas as pessoas não podem dar vitória para ninguém. Quem pode dar vitória é Deus. Não adianta eu mostrar para você que eu estou acabada e decepcionada com alguma coisa. Você não pode mudar a minha situação. Isso não vai melhorar o meu espírito. Mas quando uma pessoa se levanta e ela mantém a força, e ela confia, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. 1000 vai cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não vou ser atingido. Ainda que tudo pareça contrário, Deus vai agir em meu favor. Não vai dar nenhuma. Contudo, não lamente, nem chore, nem derrame nenhuma lágrima, não permita que ninguém ouça o seu gemer, nem não pranteie pelos mortos, mantenha apertado o seu turbante e as sandálias nos pés, não cubra o rosto, nem coma a comida costumeira dos pranteadores. Tem gente que está acostumado, o que é de costume, o que é comum, o que é o costume da maioria quando está com um problema. É chorar, lamentar, se entregar, se deprimir, se jogar na cama, falar do problema. A minha vida acabou, o problema não tem jeito, por que Deus não faz? Isso é o que é costumeiro. Você não vai fazer o que é de costume. O povo faz assim, você não vai fazer. Você não vai fazer. Todo mundo age desse jeito, você não vai agir assim. Está entendendo? Isso é maturidade. É o que Deus quer do seu povo. Um povo maduro. Deus não quer um bando de bebês imaturos que não querem crescer. Deus quer homens e mulheres maduras, equilibradas, obedientes. Vamos para Hebreus. Hebreus 3. Sete a 19. Hebreus 3, 7 a 19. Amém? Assim como diz, repete comigo, o Espírito Santo. Então, quem disse foi o Espírito Santo. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, a voz do Espírito Santo, não endureçam o coração como na rebelião. Durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso fiquei irado contra aquela geração. E disse, o seu coração está sempre se desviando e eles não reconhecem os meus caminhos. Vou continuar. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Contudo, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama, o quê?
De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato, você só passa a ser participante de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até, diga o quê? O fim. A confiança que tivemos no princípio, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. O que o Espírito Santo estava dizendo? Oh, minha gente, se hoje, vocês ouvirem a voz do Senhor, não endureça o coração, não. Como o povo fez, o povo de Israel, que deixou Deus irado por 40 anos. Porque não reconheciam o caminho do Senhor, não reconheciam o que o Senhor estava fazendo, não viam, só viam problema. O povo de Israel tinha uma capacidade infernal de só enxergar problemas. Deus estava cuidando, as roupas não envelheciam, os sapatos não envelheciam, a comida tinha todo dia. Deus cuidou, mandava água, zelava, livrava, cuidava, mas eles não viam o poder, o cuidado de Deus. Eles só viam o que estava difícil, só reclamava daquilo que não tinha e não eram gratos por aquilo que tinham. Eles não eram. Viviam se desviando. Por pouco já estavam adorando outros deuses. Por pouco já estavam se rebeliando. Por pouco já estavam se reclamando. Minha gente, eu já preguei não sei nem quantas vezes a passagem desse povo ter a capacidade de chorar por pepino, melancia, belão, alho poró, e isso não mudou nos dias atuais. Ainda tem gente que, apesar de Deus ter salvado a alma dele, estar cuidando, abençoando, zelando, ele ainda está chorando leite derramado, ele ainda está chorando por coisas insignificantes, ele ainda está reclamando por coisas que não têm sentido, ele só vê o que ele não tem, ele não enxerga o que Deus tem feito. Por mais que Deus faça, nunca é o bastante. Tem sempre um problema. Está sempre faltando alguma coisa. Sempre. E a Bíblia está dizendo que o Senhor ficou irado com eles durante 40 anos. Porque o Senhor fazia, o Senhor mostrava, o Senhor operava, o Senhor se manifestava, mas eles estavam sempre se desviando e não reconhecendo o caminho do Senhor. A obediência. Sempre. Fazendo tudo o inverso do que Deus esperava. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Porque é isso que tem acontecido com muitos. O coração, quando devia estar cheio do Espírito Santo, está cheio daquilo que não deve, está cheio de incredulidade, e isso afasta a pessoa de Deus. Porque Deus não pode se aproximar de uma pessoa que só manifesta incredulidade, desconfiança. Ele continuou ao contrário, encoraja uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, todo dia. Eu tenho hoje, então minha gente, é hoje. Vamos fazer tudo que nós temos que fazer hoje. Se amanhã Deus nos der, vai ser nosso hoje. Mas nós não temos o amanhã, nós temos é hoje. Agora. Então, minha gente, vamos fazer, encoragem.
uns aos outros, para hoje fazer o que tem que ser feito. Hoje. Hoje. É hoje. Não adianta você ficar com o olho no amanhã, você tem que estar com o olho hoje. Hoje. O que você pode fazer hoje para dar condições a Deus, para chegar mais perto de Deus, para agradar a Deus? De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, porque o pecado, a incredulidade, isso endurece os corações. Pois passamos a ser participantes de Cristo desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos. Nós temos que nos apegar até o fim ao Senhor, com confiança, porque senão você não vai ser participante do Senhor. Não vai. Se hoje ouvirem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Aí o que o escritor fala? Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Quem foram? Não foram aqueles que Moisés tirou do Egito? Gente que viu o poder de Deus? Então você vê que tem gente que tem uma tendência a ser ingrata mesmo. Tem gente que tem uma tendência a pender para a direção errada mesmo. Porque quem foi os que se rebelaram contra Deus? Foram pessoas que nunca tinham visto o poder de Deus? Não. Foram aqueles que viram o poder de Deus. E como viram? Olha aqui. Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Gente, foram contra aqueles que ele estava lutando para livrar o tempo todo. Que ele estava livrando para poder abençoar. Ele estava trabalhando para poder abençoar. Ele estava trabalhando para poder colocar na terra. Esse povo irava ele o tempo inteiro. Um povo que irava a Deus o tempo todo. O tempo todo irando a Deus. Será que tem alguém nessa condição que só trabalha para irar a Deus? Será que há alguma inteligência nisso? Porque quando uma pessoa age com incredulidade, uma pessoa está sempre reclamando das mesmas coisas, nunca coloca a fé que o Senhor o coloca diante dele, as promessas, agora creia, mas a pessoa está sempre dizendo até quando, olha aí, não acontece, lá era melhor, é sempre reclamando. Reclama de tudo. Aí quando algo não acontece, ele gosta de ainda jogar para o outro. Aí, ó, tá vendo? Outra hora até para o pastor, mas ó, não foi mandado eu fazer isso? Eu fiz, ó. Por que Deus não me abençoou? Por quê? Eu já tive gente de me perguntar isso. Depende do meu humor. Eu já levantei e deixei falando sozinha, e quando eu estava um pouco mais bem-humorada, eu falei o seguinte: não sei, vai perguntar para ele, não fui eu que fiz. Não sou eu que estou na tua pele, não sou eu que tenho o teu espírito. Vai perguntar para ele. Eu não sei. Eu sei quando alguma coisa não acontece na minha vida. Qual é? Se é o propósito, se eu trabalhei, eu não dei condições a Deus, o que aconteceu? Eu sei. Eu não vou perguntar para alguém, minha gente, por que Deus me deu essa vitória? Porque será, hein? Fiz tudo tão certinho. Eu é que sei. Eu é que sei. O que Deus está trabalhando em mim. Cada um deve saber o que Deus está trabalhando nele, o que Deus está requerendo dele, o propósito de Deus na vida dele. Cada um. Então, contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foram contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Você vê?
que Paulo ainda fala muito detalhadamente. Não foi contra aqueles que pecaram e caíram, seus corpos caíram no deserto, quer dizer, porque não fica em pé. Uma pessoa que trabalha para irar a Deus, para irar a Deus, ela não vai ficar em pé. Tem uma frase que eu aprendi cedo na minha vida, que uma vez eu tirei na caixinha da promessa, no início da minha fé, e eu nunca mais esqueci. Quem endureceu contra Deus e teve paz? Eu aprendi cedo. Ninguém tem paz quando endurece contra Deus. E quem jurou, e a quem jurou que não haveria de entrar no seu descanso, não foram aqueles que foram desobedientes? Por que tem gente que até hoje não está no descanso do Senhor? Por que esse pessoal não entrou na terra prometida? Você vê que saíram milhares e da turma que saiu do Egito, só 2, Josué e Caleb, entraram. O resto foram os que foram nascendo no deserto. Porque era um povo duro, um povo incrédulo. Um povo que só reclamava, um povo que tinha uma mentalidade escrava. E é o que acontece com muitos. A mentalidade ainda é escrava, escravizada pela religião. Eles foram escravizados e estavam com os corpos livres, mas a mente, o espírito estava aprisionado. E quantas pessoas que hoje têm condições de viver uma outra coisa, mas ainda tem aquela ladainha, ai, não sei se eu mereço. Ai, eu não sei se eu posso pedir isso. Está cansado de ouvir, manifesta a fé, pede o que você quer, dá condições a Deus, chega onde Deus... Ai, não sei o que Deus quer de mim. Está cansado de ouvir Deus falar com ele. Se achegue a mim, eu vou me achegar a você. Mas é sempre o mesmo assuntinho. Escuta, Deus também. Ele fala hoje, ele fala... Tem em Jó uma passagem que diz, Deus fala 1, 2, 3. Tem gente que Deus já falou e já falou. Mas a pessoa está sempre batendo no mesmo ponto. Falando, é o mesmo assunto, a mesma conversa, as mesmas reclamações. Olha aqui, esse pessoal caíram tudo duro no deserto, morreram, porque foram desobedientes. Não entraram no descanso do Senhor, podiam ter entrado na terra prometida, saíram, Deus os tirou do Egito para colocar na terra, mas eles trabalharam para não entrar. E é isso que muitos fazem. Deus quer te abençoar, mas muitos trabalham para não receber o que Deus tem para ele. Porque as pessoas precisam ser reverentes ao falar com Deus. Eu vou guardar isso, que eu tenho uma palavra ainda que fala sobre isso. Vemos assim que por causa da incredulidade, não puderam entrar. Tem uma passagem de Nazaré que diz assim, e o Senhor Jesus não pôde operar ali grandes milagres por causa da incredulidade deles. Deus não tem podido fazer na vida de muitas pessoas por causa da incredulidade. A incredulidade tem sido grande, é uma incredulidade, uma dúvida, uma falta de confiança. E Deus não vai dar vitória à vida de uma pessoa se ela duvida que Ele pode fazer. E quando você se entrega ao desespero, ao apavoramento e fala o que não deve, você está dizendo, eu não creio que Deus possa mudar a minha vida. Hebreus 4:2. Depois eu vou dando os outros versículos. Eu vou ler nas duas traduções, mas eu prefiro na da Almeida. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles. Mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu. Diga, de nada lhes valeu. De novo, de nada lhes valeu. Pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Eu vou para a da Almeida. Porque também a nós foram pregadas as boas novas como a eles. Mas a palavra da pregação nada lhes aproveitou. Diga, nada lhes aproveitou. Agora vamos juntos.
porquanto não estava misturada. Diga misturada. De novo, misturada com a fé naqueles que a ouviram. Então é isso que acontece com muita gente. A palavra sai do altar e vai ao encontro dele. Mas ele não põe o ingrediente fundamental, essencial, para que a coisa funcione. Ele não mistura com a fé. E se você não mistura com a fé, o que você tem ouvido, esquece. Não há o que fazer. As coisas só funcionam por intermédio da fé. Se você não mistura com a fé o que você tem ouvido, você não tem êxito. Você não tem sucesso. Você não vive o milagre. As coisas não prosperam. Elas não caminham na sua vida como você gostaria. Você pode ouvir, aí você ouve, é apenas um sermão, uma palavra, uma pregação, uma mensagem, mas não tem. Não tem fé, não tem vida, não tem espírito, não tem vitória. De nada lhes valeu, de nada lhes aproveitou. E, lamentavelmente, tem sido assim na vida de alguns. Eu já fiquei rouca de pregar. Mas na vida de alguns, não valeu nada. Não aproveitou nada, não serviu para nada. Porque entrou no ouvido, saiu no outro ouvido. Não desceu ao coração. Não foi misturada com a fé. E se a palavra, a pregação, não for misturada com a fé, nada vai aproveitar. Se quando a palavra vai ao teu encontro, é lançada sobre você, você não crê, você continua fazendo o seu modo, você não coloca a fé em prática, nada vai aproveitar. Nada vai valer, de nada. De nada vai valer. E aí a pessoa, ao invés de parar e pensar a respeito, o que ela faz? Ela quer culpar Deus, quer culpar alguém. Aí, às vezes, tem aqueles que querem fazer dengo dentro de casa, igual já falei, e graça. Aí é o marido, você está vendo aí? Você falou para eu ir na igreja, nada mudou na minha vida. Aí a mulher, aí, você mandou, você falou que ia acontecer, não aconteceu nada. Aí aparece, eu quero uma clínica, vem. Aí, pastor, eu fiz a campanha, não aconteceu nada na minha vida. Meu filho, você não misturou café. Você não misturou café, filho. Você não misturou com a fé. Não adianta. Você pode ter 500 Bíblias em casa, ler os livros de todos os megas pregadores da face da terra, todos os DVDs, todas as fitas, você ter quilos. Se você não misturar com a fé, a palavra de Deus, nada vai mudar. Você vai dizer lindo, bacana, legal, maravilha, vai dar uns glória a Deus, mas não vai sair disso. E Deus quer fazer na sua vida. Mas sem fé é impossível agradar a Deus. E fé é crer, é convicção, é certeza. Fé é confiança absoluta, que aquilo que Deus falou que ia fazer, Ele vai fazer. Então, a palavra da pregação de nada aproveitou. Por quê, gente? Que não misturou com a fé. 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha cair segundo aquele exemplo da desobediência. Exemplo de desobediência está aqui. Caíram no deserto, morreram, não entraram.
Então, vamos nos esforçar para viver no descanso do Senhor, ou seja, as promessas dele, as vitórias em nossas vidas. Vamos nos esforçar. Esforcem, gente. E pega o exemplo dos desobedientes para não fazer igual. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. A palavra de Deus é viva e eficaz. Você lê a palavra, você crê nela, ela traz vida para você. Aquilo acontece na sua vida, ela é viva. A palavra de Deus, às vezes a pessoa olha a Bíblia como um livro, folhas, papel, vulnerável a fogo, a água. Aqui, a palavra de Deus é o que está escrito aqui. Cada ponto, cada vírgula. O que foi colocado aqui. Quando você lê, você crê, você ouve e você possui, ela é viva, ela traz vida e ela é eficaz, ela é eficiente, acontece. E ela é a única que pode entrar aonde ninguém pode entrar. Ela penetra profundamente. E a palavra de Deus é a única capaz de separar alma e espírito, ou seja, emoção de razão. Porque se você conhece a palavra de Deus, você não vai ser mais dominado por seus sentimentos, por suas emoções. Vai haver uma divisão de alma e espírito, de emoção e razão. Você vai conseguir fazer o que é certo mesmo sem ter vontade. Você vai entender que não adianta tentar fazer uma coisa errada, virar certa, que não vai dar certo. Porque a palavra, ela divide. Aquele bloqueio que as emoções causam na gente. Porque o que bloqueia o nosso entendimento e nos emburrece grandemente, nos deixa burros, são as nossas emoções. Você pode ver que quando você age com sobriedade, com razão, você consegue agir com lucidez, com inteligência, fazer escolhas bacanas. Quando você age com emoção, você sempre se precipita em alguma coisa, você sempre deixa de tomar uma atitude que você deveria, você sempre faz algo que não devia fazer. Então, a palavra de Deus é que divide e nos dá condições de seguir na direção certa. Mas se você não conhece a palavra, se você não crê nela, como é que você vai ter controle sobre suas emoções? Como é que você vai pelo que você sabe e não pelo que sente ou pensa? Porque quem é guiado pelo que pensa e sente são os emocionais. Quem é guiado pelo que sabe são aqueles que são espirituais, que seguem a linha da razão. Por exemplo, eu sei que isso eu penso, eu quero algo, eu sinto algo, mas eu sei que o que eu estou pensando, o que eu estou sentindo, o que eu estou querendo, é contrário à vontade de Deus. Então, eu vou pelo que eu vou pelo que eu sei. Aí alguém vai dizer, bispo, isso dá muito trabalho. Mas é a única maneira de você ser vitorioso.
eu estou com vontade de gritar, bravejar, brigar com fulano, falar umas besteiras, mas eu sei que isso não é inteligente. O fulano ou a fulana me magoou, eu estou com vontade de ir lá e falar poucas e boas. Está queimando aqui, eu quero falar, mas eu sei que não é inteligente. Eu estou com vontade de fazer aquilo, sei lá mais o quê, mais aquilo outro, mas eu sei que biblicamente isso não é bom para mim. Então não vou fazer. Então a palavra de Deus, ela é a única capaz, porque se você conhece a palavra, ela entra, ela penetra e ela divide. Há essa separação. E você consegue separar as coisas e agir de forma correta. Aí a pessoa às vezes ela quer, aqui ó, nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Sabe o que eu penso disso aqui? Às vezes a gente sempre quando fala de oculto já pensa em alguém que está fazendo um trem errado, escondido. Também, mas eu penso que a coisa é muito mais profunda do que o sujeito que está traindo a mulher e está saindo no meio do expediente, na hora do almoço, não faz o almoço, vai para o motel. Entendeu? Ele acha, ninguém está vendo, ninguém está enganando, está tudo escondidinho. Então, isso é oculto. Então, a gente só vai nessa linha. O sujeito que está, ele trabalha como um administrador, como tesoureiro, como não sei o quê, e na hora que ele está mexendo com o dinheiro, ele arranca mais um e vai desviando mais outro, quando ninguém está vendo. A gente vai nessa linha, mas eu penso que o oculto, ele é bem mais profundo do que isso. Sabe, são aquelas coisas que a gente, muitas vezes, quer enganar até a gente mesmo, que aquilo é a verdade, está lá dentro de nós, uma verdade, mas nós não queremos acreditar naquela verdade, nós queremos esconder aquilo e acreditar que não é aquilo, e fazer até Deus acreditar naquilo que nós estamos acreditando. É confuso o que eu estou falando? Às vezes há coisas dentro de nós que nós queremos esconder, e existe lá, e nós estamos aqui. Eu não sou assim, não imagino. Eu não sou assim, de jeito nenhum. A gente está falando uma coisa com a pessoa não sou, de jeito não, isso comigo não acontece. Mas lá dentro, aquilo acontece. Ou ele não se conhece, ou ele quer se enganar os outros. E às vezes a pessoa, ela quer se enganar. Muitos até não se conhecem mesmo. E vai ter que trabalhar para se conhecer. Ele não se conhece. Mas é fundamental que a gente encare a realidade daquilo que está dentro de nós. Porque o oculto, aquilo que está lá, Deus conhece. Não adianta eu tentar mostrar e falar aqui, da boca para fora, dizer que eu sou uma coisa, quando Deus lá, Ele sabe que não é. Eu sou isso. E Deus sabe que eu não sou. Tem muitas pessoas que ela se torna legalista, e um legalista é uma pessoa que está mais apegada às regras, o que vale é o cumprimento das regras, do que propriamente o espírito. Então tem gente que é assim dentro da igreja. Tem gente que ele não está firmado em ser espiritual, mas ele é um legalista. Ele está preocupado com as regras, com isso, com aquilo outro. Mas lá dentro dele, ele não é, ele quer mostrar através daquele legalismo que ele é espiritual. Mas lá dentro, Deus sabe que ele não é. Porque, na verdade, ele critica uma coisa, mas ele, lá no oculto dele, ele faz, ele se submete, ele cede e sabe-se lá o que mais. É igual aquele que diz, nós não podemos julgar, ele vive julgando lá dentro. Não podemos isso, lá dentro dele aquilo acontece. Então, eu acredito que às vezes as pessoas tentam esconder uma realidade até do próprio Deus. Elas querem fazer o próprio Deus acreditar que elas são uma coisa que elas não são.
Mas Deus sabe a nossa verdade. E não adianta a gente tentar se passar por uma coisa que nós não somos. Não adianta. A melhor saída é a pessoa, ela encarar de frente a sua realidade, ainda que seja dura algumas coisas que ela vai descobrindo dela mesma, né? Porque tem coisas que a gente descobre da gente que a gente choca mesmo. É verdade. Há coisas, quem já não chocou ao se deparar consigo mesmo e analisar, meu Deus, eu sou assim. Eu sou assim, hein? Então não adianta, aquilo que existe, não adianta esconder. É hora, não é bom? É hora de trabalhar. Porque nós não vamos fazer Deus acreditar numa coisa que não é. Ele sabe qual é a verdade. 16. Assim, aproximemo-nos do trono da graça, com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. Olha só, assim, diante de tudo que nós temos aprendido, aproximemo-nos do trono da graça. Vamos aproximar do Senhor com confiança. Com toda a confiança. A fim, porque a finalidade é essa, de recebermos misericórdia. Porque quando você se aproxima de Deus, você vai receber dele misericórdia, vai encontrar graça e ajuda no momento da necessidade. Mas como é que isso vai acontecer se você não se aproxima de Deus? Se você não se achega a Ele? Com confiança. Essa palavra não pode faltar. Não adianta você vir na reunião e você não manifestar a fé. Você precisa estar em Deus com confiança. É essa confiança que vai fazer toda a diferença na sua vida. É o que nós começamos lá com Ezequiel. Que confiança. Ele mesmo diz, no outro dia minha mulher morreu e eu fiz o que o Senhor me ordenou. Eu fiz o que Deus me ordenou. Ele seguiu exatamente a direção que Deus havia dado a ele. São pessoas que estão debaixo mesmo da bênção do Senhor e são ajudadas porque elas se aproximam de Deus e se aproximam com confiança. Hebreus 5, 7 a 9, depois dou o resto. Durante os seus dias de vida na terra, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz. Jesus clamou a Deus em alta voz, como certamente nós clamamos aqui. De vez em quando tem alguns que acham que a gente é surdo, mas o próprio Jesus clamou em alta voz. Esse povo só sabe gritar. Não, a gente sabe fazer outras coisas também. Em alta voz e com lágrimas, aquele que o podia salvar da morte, sendo ouvido por sua, olha só, ele foi ouvido por sua, diga comigo, reverente submissão. Vamos continuar. Embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer. Diga de novo, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. Ele orou a Deus em alta voz, ele chorou, ele apresentou a Deus as suas necessidades, ele foi reverente a Deus, ele foi submisso, ele aprendeu a obedecer. Tem gente que até hoje não aprendeu nada disso. Ele tem dificuldade para orar, ele tem dificuldade para chegar até Deus, ele não é reverente com Deus, ele não é submisso a Deus, ele até hoje não aprendeu a obedecer a Deus, mas ele quer vitória. E uma vez aperfeiçoado,
tornou-se a fonte de salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação. E isso é o mesmo para nós. Uma vez aperfeiçoado, nessa caminhada em direção à perfeição que a Bíblia nos ensina, a agradar a Deus sempre em tudo, que nós vamos nos tornar fonte de bênção, de vitórias. Não tem outra maneira. Todo mundo quer ser uma fonte de bênçãos, de vitórias, quer ter vitórias para contar, mas quantos que querem ser reverentes, submissos, obedientes, orar, pagar o preço? Eu ainda falava desse sexto jejum. Foi um dos jejuns mais pesados que eu já fiz. E aquilo foi um bom sinal. E quem conseguiu chegar aqui foi muito abençoado. Mas o diabo, lamentavelmente, conseguiu roubar o sexto jejum de muita gente. Ele conseguiu roubar o sexto jejum. Porque ele lançou uma pressão, uma opressão, um fardo de fazer esse jejum, e que muitos se entregaram. Muitos se entregaram. Mas por que o diabo entra com uma força tão grande numa questão dessa? Certamente porque ele sabe muito bem que o mundo espiritual está trabalhando ao nosso favor e que vitórias estão sendo liberadas ao nosso favor. Porque o diabo não impede uma pessoa de fazer algo se aquilo não for beneficiá-la. Você pode ver que ele dá força para a gente fazer aquilo que é errado, mas ele está sempre atrapalhando e lutando para atrapalhar a gente fazer o que é certo. É verdade ou não é? Então, foi uma pressão muito grande, mas nós vencemos. Nós vencemos. E quem conseguiu vencer esse desafio não tem como. Saiu com a sua vitória e vai viver muito mais em Deus. Mas a pressão foi muito grande. E é nessas horas de pressão é que a pessoa mostra a sua fé. Então está aqui, ó. Uma vez aperfeiçoado, tornou-se fonte de salvação. Quer dizer, Jesus se tornou fonte de salvação de graça. Foi assim? Estalou os dedos, já sou fonte de salvação. Pronto, já sou. Não. Jesus pagou um preço. Ele deu o que a fé exige. Ele foi no sacrifício. Ele fez o que tinha que ser feito. Não foi assim. Então a gente quer vitória, eu quero vitória, você também quer. Mas não é com estalos. Está aqui. Orou, bradou em alta voz, foi reverente, submisso, aprendeu a obedecer, passou pelo sofrimento, pela batalha que tinha que passar, foi à cruz. E aí sim, se tornou fonte de salvação. 11:14. 11:14. Quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram, diga comigo, lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido? Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício, diga exercício, constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Eu já vou ler o 6:1. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. O que é que o Espírito Santo estava dizendo? Vocês se tornaram lentos para aprender. Vocês deviam estar muito além, ser mestres já.
Está ensinando outros a manifestar a fé. Mas até hoje, está aqui, ó, vocês não saem dos princípios elementares. Tem gente que está no beabá do evangelho, já devia estar lá na frente, com uma maturidade, um equilíbrio, uma visão superior, mas até hoje age como meninos mimados, age como crianças inconstantes. É uma fraqueza, é um desânimo, quando devia estar lá na frente com uma força e uma determinação. Quantos? Quantos que eram para já estar no alimento sólido, mas só quer leite? Quando você dá uma palavra mais forte para ele, ele não dá conta, ele não quer. Aí ele não prospera. Mas o alimento sólido é para os adultos, leite é para criança. Está dizendo a Bíblia. Quem é adulto na fé, come a comida forte, age com maturidade. Pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto bem quanto mal. Se você não exercitar uma fé viva, uma postura madura no Senhor, você nunca será um cristão maduro. Se todas as vezes que você tem a oportunidade de manifestar a fé e você não manifesta, todas as vezes que você tem a oportunidade de agir com equilíbrio, você não age. Todas as vezes que você tem oportunidade para fazer o que Deus espera de você, você não faz, você está agindo como menino, você não está aprendendo nada, você não está exercitando o que está sendo ensinado. E muitos, quando deviam já ser mestres, porque já ouviram inúmeras vezes o que deve fazer, se tornou lento para aprender, só quer ficar no leite, não quer a comida sólida, ou seja, não quer avançar, não quer amadurecer em Deus, não exercita o que tem sido ensinado. E ainda diz, portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade. Passou da hora do povo de Deus sair do beabá do evangelho e se tornar um povo maduro, avançar com crescimento, com maturidade no Senhor. Passou da hora. Chega. Chega de falar os mesmos assuntos. Chega das mesmas frases. Ai, porque minha vida não muda. Isso é coisa de gente que veio outro dia para a igreja. E nem todos. Gente que até hoje não conhece a Deus. Um cristão maduro não fala isso. Um cristão maduro sabe que Deus tem um propósito, sabe que Deus está trabalhando. Um cristão maduro entende o tempo de Deus. Um cristão maduro espera pelo livramento do Senhor. Um cristão maduro conhece e entende o propósito de Deus para a vida dele. Um cristão maduro, ele clama, ele ora, ele busca, ele dá condições a Deus para operar. E se algo não aconteceu naquela hora, ele diz, tem o tempo de Deus, todas as coisas contribuem para o bem, eu vou continuar insistindo e a minha vitória virá. Ele não desiste, ele não se entrega, ele é pressionado, mas ele não cede. Então está na hora de avançarmos para a maturidade. Aprender. Lembra lá. Olha a maturidade de Ezequiel. O que Deus mandou ele fazer, ele fez. Ele sofreu um golpe, como o próprio Deus falou. Mas o Senhor mandou ele agir diferente do que todo mundo age. Todo mundo age, as pessoas agem de uma maneira, você vai agir diferente. Porque esse é o espírito que eu espero de você, para que eu possa usar você diante de Israel. E assim a mesma coisa. Deus quer um outro espírito em você, para que você seja luz nesse mundo, sal dessa terra, para que você seja uma estrutura na tua casa, na tua família, um exemplo de fé, uma fonte de salvação, de bênção para as outras pessoas também. E assim por diante. Pegue, por gentileza, o seu projeto de conquista.